Olá pessoal, vamos continuar com a nossa jornada de perguntas e respostas. Hoje vamos pensar um pouquinho sobre a doutrina do Espírito Santo, a pneumatologia, o estudo sobre o Espírito Santo. E a primeira pergunta sobre esse assunto é: quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo faz parte da Trindade, da triunidade. Ele procede do Pai e do Filho. O Espírito Santo, no Antigo Testamento, é chamado de Ruá, significa sopro. No Novo Testamento, você se lembra, pneuma, também vento, sopro. O Espírito Santo, ele, como pessoa da triunidade que age em harmonia com o Pai e o Filho, esteve desde o princípio atuando. Você pode ir lá em Gênesis capítulo 1, primeiros versículos, diz: e o Espírito de Deus, quer dizer, o Espírito Santo já estava atuando, né? O Espírito Santo já estava atuando. Nós vemos na história bíblica dos servos do Senhor que tinham uma missão a cumprir, eles recebiam a unção do Espírito para poderem agir. Os reis de Israel, principalmente se vamos lembrarmos lá, Saul, o primeiro rei de Israel, ele foi ungido, e quando ele foi ungido, ele recebeu o poder do Espírito Santo sobre ele. Depois Davi. E ao longo da história bíblica, nós vemos o Espírito Santo atuando no Antigo Testamento de forma esporádica, né? Isso é uma outra questão que nós poderíamos estar falando em outro momento. E no Novo Testamento, nós vemos o Espírito Santo atuando no ato da concepção, lembra-se disso? Ele foi a pessoa da triunidade que plantou a semente da encarnação de Jesus no ventre de Maria. Lembra disso? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá, disse o anjo para Maria, para aquela adolescente que era pura, que era digna, que era honrada e que precisava, naquele momento, iria receber, e como aconteceu, o Espírito Santo colocando dentro do ventre dela Jesus, o nosso Salvador. Então o Espírito Santo atuando ali na encarnação de Jesus. Depois nós vemos o Espírito Santo também atuando no batismo de Jesus. Quando Jesus foi batizado por João Batista, ele recebeu o batismo com o Espírito Santo, certo? E a partir dali se inicia o seu ministério aqui na terra, certo? Também uma outra pergunta: em que o Espírito Santo difere do Espírito de Jesus? Essa pergunta foi feita um tempo atrás para um seminarista. E eu pergunto a você: em que o Espírito Santo difere do Espírito de Jesus? Em nada. Em nada. Porque o Espírito Santo é o mesmo Espírito de Jesus, certo? Porque os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, agem em harmonia, certo? O Espírito Santo é o mesmo Espírito de Jesus, porque os três são um. Se nós considerarmos Jesus como verdadeiramente ser humano, todos os seres humanos têm em si o espírito humano, certo? Concedido por Deus no ato da concepção. Quando você foi concebido no ventre de sua mãe, você recebeu no ato da concepção
o espírito humano enviado por Deus. E a Bíblia diz que todos os seres humanos possuem o espírito humano que Deus concede. Deus concede. Se nós considerarmos o ponto de vista da tricotomista, tá? O homem é corpo, alma e espírito. Essa é a visão que eu tenho sobre a composição do ser humano. Depois nós vamos falar sobre antropologia um pouco e vamos tocar nesse assunto. Mas Jesus também recebeu o espírito humano, de homem, o espírito de homem, certo? O espírito humano. É diferente isso, gente, do Espírito Santo, Para que Jesus pudesse viver verdadeiramente 100% como homem aqui nessa terra, ele precisava ter todas as características do ser humano. Por isso nós cremos que Jesus é 100% homem. Então vamos voltar de novo para a cristologia, que já falamos sobre esse assunto há pouco tempo. Mas Jesus era 100% homem. Tinha o espírito humano nele, sim. Certo? A única coisa que diferenciava Jesus dos outros seres humanos, que esse espírito humano que Jesus carregava e o seu corpo que ele carregava, certo? O corpo que ele recebeu no ato da concepção, e o Verbo se fez carne. Ele recebeu um corpo, certo? Não tinha pecado. Por que não tinha pecado? Porque Maria não se relacionou com José. Perfeito? E o pecado, ele, segundo a minha visão, o pecado, depois vamos falar um pouco sobre a hematologia, mas é no momento da concepção. O ser humano formado ali, ele recebe o pecado, que é passado de pai para filho, de um para o outro, de descendente, descendentes em descendentes, assim vai. Em que o Espírito Santo se difere do Espírito de Jesus? Ora, Jesus tem o Espírito Santo em si, porque ele é Deus. Então o Espírito de Jesus, se formos falar do ponto de vista humano, aquele Espírito humano que Jesus recebeu, e alguns acreditam que alma e Espírito estão ligados, aí seriam os dicotomistas, quando a Bíblia fala sobre alma vivente, estaria alma e espírito juntos e o corpo. Então o homem seria corpo e alma, ou corpo, alma e espírito juntos aqui. Seria dicotomia. Mas, na minha visão, Jesus e todos os seres humanos têm corpo, alma e espírito. Se nós considerarmos a questão do espírito humano de Jesus, do ser homem Jesus, nós poderíamos considerar que difere porque o Espírito de Jesus, que Jesus recebeu no ato da concepção, é para ele ser 100% homem, perfeito? Mas, do ponto de vista divino, o mesmo Espírito de Jesus é o Espírito Santo, que é Deus, porque Deus é Espírito, certo? Então, a triunidade agindo em harmonia ali. Vamos lá. Qual o papel do Espírito Santo na atuação externa? E nós já falamos isso agora há pouco, ad extra, né? Na manifestação de Deus ad extra, ou seja, fora. Nós já falamos, o Espírito Santo, ele atuou no momento da concepção de Jesus, certo? Plantando a semente ali, a encarnação de Jesus no ventre de Maria. O Espírito Santo também atuou no batismo de Jesus, certo? E o Espírito Santo tem atuado na vida da igreja desde o Pentecostes.
Esta é a atuação, o papel do Espírito Santo. Qual o papel do Espírito Santo na igreja? Olha só, isso é interessante. Jesus, ele, antes de ascender ao céu, Jesus ele falou que ele enviaria o Paráclito. E o termo Paráclito significa aquele que é confortador, aquele que é consolador. O consolador e confortador, certo? Uma pessoa, um Paráclito. E o Espírito Santo seria, e como é, o substituto da pessoa de Jesus aqui na terra. Jesus fala isso em João 14, versículo 16, diz: Eu rogarei ao Pai e ele vos dará um outro Paráclito, para que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Olha que interessante. Aqui é uma promessa de que viria, como veio, o outro Consolador, porque o primeiro Consolador foi Jesus. Jesus foi o primeiro Paráclito aqui, que veio para confortar os corações, para curar as feridas, para chorar com os que choram, se envolver com a humanidade, certo? O primeiro Paráclito, Jesus. E ele disse: eu preciso ir. Quando eu for, eu vou rogar ao Pai, eu vou falar com o Pai, porque o Espírito Santo procede do Pai, assim como procede do Filho, e veio para atuar na vida da igreja, veio atuar na vida da igreja, certo? E nós vemos isto claramente no livro de Atos. Atos do Espírito Santo através da igreja. Jesus falou para eles, para os seus discípulos, para os primeiros membros da igreja: fiquem em oração, fiquem em Jerusalém e aguardem, porque vocês receberão poder, o Dinamis, e o Espírito Santo virá. E eles ficaram aguardando, e o Espírito Santo veio no dia da festa de Pentecostes. O Espírito Santo veio em forma de línguas de fogo, simbolicamente, sobre a cabeça de cada um dos membros da primeira igreja que foi criada, a primeira igreja que iniciou, da igreja verdadeira do Senhor Jesus. E a partir dali, o Espírito Santo deu poder, deu autoridade para cada um daqueles que ali estavam para anunciar o Evangelho. Jesus falou: ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Através de quem? Através do ministério do Espírito Santo, que estaria capacitando cada um dos discípulos de Jesus para cumprirem a missão. Então ele veio para batizar, para dar poder à igreja e atuar através da igreja. Quem atua é o Espírito Santo através da igreja. E a igreja somos nós, o corpo de Cristo. Quais são os dons do Espírito Santo? Falar sobre essas questões de dons às vezes é um tanto complexo, porque existem algumas linhas de pensamento que dizem que os dons vão se modificando ao longo dos séculos de acordo com as necessidades das igrejas. Mas nós podemos ler alguns dons aqui. Vamos lá, vamos buscar aqui na palavra do Senhor alguns dons. O apóstolo Paulo fala, por exemplo,
em Romanos, ele diz: temos diferentes dons, segundo a graça que nos é dada: profecia, fé, ministério, ensino, exortação, presidência, administração e presidência, misericórdia. Romanos capítulo 12. Vamos mais para frente um pouquinho aqui. Vamos buscar o apóstolo Paulo falando mais alguns dons na igreja. Vamos lá. Capítulo 12 também de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Olha só, o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, novamente que Paulo vai falando, dons de curar, operação de milagres, variedade de línguas, daqui um pouco nós vamos falar um pouco sobre isso, interpretação de línguas, mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, distribuindo particularmente a cada um como ele quer, certo? Mais uma lista de dons aqui. Nós temos várias, o dom de pastorado, certo? O dom de profecia, que nós cremos ser ministério pastoral, profecia, proclamação da palavra de Deus. Mas existe algumas linhas de pensamento do seguinte, que os dons, eles vão surgindo de acordo com a necessidade da igreja nos séculos. Essa é uma visão. Eu prefiro ficar no modelo mais bíblico, que mostra essa série de dons já pré-estabelecidos, e lá, naturalmente, esses dons, eles vão se adequando às situações, mas a base, o fundamento é essa quantidade de dons que a palavra de Deus mostra aqui. Nós não precisamos inventar, certo? O dom de apóstolo. Alguns acreditam que o dom de apostolado, por ser apóstolo aquele que vai iniciar uma igreja, vai abrir um trabalho novo em um lugar onde não existe nada. Um dos graves problemas da atualidade é que as pessoas são concorrentes, as igrejas são concorrentes. Então, em determinadas localizações existe um aglomerado de igrejas, uma quantidade enorme de salões, se autodenominam igrejas, e as pessoas vão brigando umas com as outras para tirar os membros um do outro. E se autodenominam apóstolos, bispos, etc. Mas no ponto de vista bíblico, apóstolo é aquele que sai para um lugar onde não existe nada. E ali ele começa a plantar a igreja, a trabalhar, conquistando pessoas para Jesus, e em pouco tempo forma-se uma igreja. Então, prioritariamente, o apóstolo seria a pessoa que vai para um lugar, que nós, no nosso ponto de vista batista, nós temos a visão de prioritária, iniciar uma missão em um lugar onde não existe nenhuma igreja evangélica, certo? De preferência onde não existe igreja nenhuma. Esse é o primeiro passo. E ali nós enviamos um missionário. E aquele missionário vai trabalhar, ou aquela missionária vai trabalhar, conquistar as pessoas para Jesus, em pouco tempo já tem um grupo formado. Aquele missionário, ele pode ser chamado de apóstolo, porque ele ali iniciou uma igreja a partir do nada, do zero.
através do fruto do trabalho dele e da sua família. E hoje as pessoas se autodenominam apóstolos, ficam concorrendo umas com as outras, principalmente nas grandes cidades, e espalhando pelo mundo todo aí as suas igrejas, entre aspas, e brigando uns com os outros, com fins às vezes e muitas vezes escusos, infelizmente. Então, o dom de apostolado, o dom de pastorado, pastorear, presbíteros e pastores, aqueles que cuidam da igreja de Jesus. Os pastores, eles vão cuidar da igreja, vão zelar pela igreja. E outros dons também que nós vemos no Novo Testamento. O que entende sobre glossolalia? Glossolalia. É um termo meio estranho, não é? Mas você que está estudando teologia já sabe disso. Que é o dom de falar línguas. Originalmente, nós vemos ali no livro de Atos, quando aquele grupo estava reunido, cerca de 120 pessoas reunidas em um lugar, em oração, buscando a direção do Senhor. No dia de Pentecostes, veio um vento impetuoso, lembra bem, Espírito Santo, vento, pneuma. Esse vento encheu aquele lugar e vieram línguas como que de fogo. Não eram línguas de fogo, eram visivelmente chamas de fogo sobre a cabeça de cada um daqueles membros reunidos, aquelas pessoas reunidas naquele lugar. E interessante que ao receber este poder, simbolicamente do Espírito Santo, que penetrou, batizou aquelas pessoas, eles começaram a falar línguas estrangeiras. Isso a Bíblia mostra, estrangeiras. Tanto eram línguas estrangeiras que no capítulo 2, vejam só, em Jerusalém estavam habitando os homens religiosos, judeus religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. Correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão que estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Certo? Todos pasmavam e se maravilhavam, perguntando uns aos outros: não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como é que os ouvimos, cada um na nossa própria língua nativa? Partos, medos, elamitas, da Mesopotâmia, da Capadócia, do Ponto, da Frígia, de Panfilha, Egito, Líbia, Cirene, cretenses, árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E eles se maravilharam. Então, nós vemos claramente que o batismo do Espírito Santo, ali no livro de Atos, nesse capítulo especificamente, demonstra que quando a pessoa recebeu o poder do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, ele falou língua estrangeira. Mas por que eles falaram língua estrangeira? Era o primeiro passo para a evangelização mundial. Primeiro passo. Aquelas pessoas ouviram as maravilhas de Deus na sua língua materna. E, consequentemente, cada um deles, aqueles que foram convertidos, cerca de 3.000 pessoas aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador naquele dia. Daqueles 3.000, uma boa quantidade, saiu cada um para a sua terra. Talvez 120 pessoas, ou 120 línguas, pessoas dos países vizinhos e países mais longe, da Mesopotâmia, por exemplo, país mais longe, a região da Mesopotâmia, onde seria hoje o Irã, Iraque, aquela região.
a Pérsia. Os medos também mostra ali. Vejam só, primeiro momento de evangelização mundial. E aquelas pessoas voltaram para as suas terras, já comentando e falando de Jesus. E aqueles que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, também receberam do Espírito Santo, foram batizados com o Espírito Santo no momento da conversão, e voltaram para a sua terra, felizes, anunciando a palavra do Senhor. Certo? Fora aqueles que estavam ali em Jerusalém, permaneceram por ali e se formando a primeira igreja evangélica, a primeira igreja de Jesus Cristo em Jerusalém. Certo? Então o primeiro momento a glossolalia, o que é? É o falar em línguas estrangeiras. Aí você vai falar, olha, mas tem lá no livro de Coríntios que fala sobre a língua dos anjos. Vamos lá para Coríntios. 1 Coríntios. 1 Coríntios. Aqui o apóstolo Paulo está falando com a igreja de Corinto, que era uma igreja complicadíssima, uma igreja que tinha maus costumes, uma igreja que estava dividida, tinham 4 grupos nesta igreja. Uns falavam que eram de Paulo, outros falavam que eram de Apolo, outros falavam que eram de Pedro e outros ainda falavam que eram de Cristo. E todos que achavam que tinham a verdade em si. Era uma igreja promíscua, tinham pessoas lá praticando relacionamentos terríveis de imoralidade. Era uma igreja que não sabia nem participar da celebração da ceia como deveria. E eles achavam que tinha o Espírito Santo agindo. E eles falavam as línguas complicadas lá. Certo? Então vamos imaginar isso. Este é o cenário, esta é a igreja. O apóstolo Paulo tem que dar uma orientação. Nesta igreja diziam que falavam a língua dos anjos. Paulo, então, ele vai explicando para a igreja como resolver essa situação. O apóstolo Paulo ele diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, que é a proclamação da palavra. Pois o que fala em língua não fala aos homens, senão a Deus. Com efeito, ninguém o entende, e em espírito fala mistério. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua se edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu gostaria que todos vós falasseis em línguas, mas muito mais que profetizasseis. O que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Agora, irmãos, se eu for ter convosco, falando em línguas, que aproveitaria? Se não vos falasse eu por meio da revelação, ou da ciência, ou do conhecimento, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma forma, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo, e nenhuma delas sem significação. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei estrangeiro para aquele a quem falo, e o que fala será estrangeiro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai transbordar neles para a edificação da igreja. Pelo que, o que fala em língua, ore para que possa interpretar. Pois se eu orar em língua, e meu espírito ora de verdade, mas o meu entendimento fica sem fruto, que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento.
De outra maneira, se tu bendicerdes com o Espírito, como dirá o indouto amém sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes? Em verdade, tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em línguas. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, e adultos no entendimento. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, mas ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas não são sinal para os crentes, mas para os incrédulos. A profecia, porém, não é sinal para os incrédulos, mas para os crentes. Portanto, se todas as igrejas se congregarem em um lugar e todos falarem em línguas, e entrarem doutos e incrédulos, não dirão que estáis loucos? Mas se todos profetizarem ou proclamarem a palavra, se todos fizerem isso, proclamarem a palavra, de todos é convencidos e por todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, declarando que Deus está verdadeiramente entre vós. Então veja só, o apóstolo Paulo ele foi duro aqui com a igreja de Corinto. Ele falou: vocês ficam falando as línguas aí que ninguém entende nada. Vocês ficam falando palavras que as pessoas não compreendem. Certo? Eu prefiro falar 5 palavras inteligíveis do que falar um monte de palavras que ninguém vai entender nada. O apóstolo Paulo dá a entender aqui que existe sim, de fato, um tipo de comunicação espiritual, que alguns chamam de língua estranha. E que esta comunicação espiritual é para o crescimento do meu espírito, do meu relacionamento com o Pai Celestial. Mas que isso em nada ajuda no fortalecimento, crescimento da igreja e propagação do Evangelho de Cristo. É necessário que seja da forma como foi feito no livro de Atos. Se Deus te der a capacitação para falar uma língua estrangeira e chegar uma pessoa que está no país, ou você foi visitar um outro país e falou a palavra de Deus na língua dele, você o evangelizou. E ele teve a condição de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Mas a língua chamada língua dos anjos não edificam as pessoas, edificam em particular cada um. Então é possível sim que tenha uma língua que é uma comunicação espiritual entre eu e o Senhor. Certo? E que nem mesmo a minha consciência normal consegue compreender. É isso que o apóstolo Paulo falou aqui. Infelizmente, deixo claro para você, porque é aquilo que eu visualizo, já vi muito, mesmo sendo um pastor batista, mas já tive a oportunidade de participar de algumas reuniões de outras denominações e vejo que as pessoas falam as mesmas palavras. Frases parece que são ensinadas, frases feitas, e isso é perigoso. Será que de fato são línguas dos anjos? É a pergunta que eu deixo para você. Será que de fato são línguas dos anjos? Se um dia Deus te der essa capacitação para falar algo que é estranho, misterioso, e você sentir paz no seu coração, e sentir que aquilo vem do Senhor, é uma comunicação entre teu espírito e o Espírito do Senhor. Certo? Que o Senhor possa abençoar vocês. Tem mais algumas perguntas, depois eu vou estar respondendo.